Jovens do sexto ano, é um prazer estar com vocês mais uma vez. Estamos aqui para nossa revisão, né? Vamos aí para nossa intro e logo mais retornaremos com nossa revisão. Ok! Então, pessoal, nós somos da Cooperativa Educacional Nova Vida. Hoje nós vamos para a nossa revisão. E esse que vos fala é o professor Roberto Ventura. Então, a primeira questão, né, diz assim: uma pesquisa feita entre os funcionários de uma empresa mostrou o número de guarda-chuvas de cada funcionário possui. O gráfico mostra o resultado da pesquisa. De acordo com o gráfico, e considerando o total de funcionários pesquisados, a porcentagem de funcionários que possuem um guarda-chuva é de. Então, o que você vai fazer aí? Você vai analisar o gráfico, vai verificar quantas pessoas tem trabalhando nessa empresa e depois vai verificar, né, fazendo em forma de fração, né, a quantidade de pessoas que tem um guarda-chuva sobre o total de funcionários. Depois que você faz isso, aí sim, você multiplica por 100. Por que por 100, professor? É porque é a porcentagem. Então, porcentagem, o nome está dizendo por 100, certo? Então, vamos aí, ó. O que você vai fazer? Você vai ter aqui que você tem. Quantos funcionários tem um guarda-chuva? 20. Então, 20 mais 14 dá 34. 34 mais 4 dá 38. Mais 2, 40. Então, são 40 funcionários. Então, 20 sobre 40. Eu multiplico isso por 100. Como 100 não vai ter denominador, então eu boto o denominador 1, para não, né, para ficar duas frações, né? E aí eu tenho multiplicação de fração. Na multiplicação de fração, você multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Então, 20 vezes 100 dá 2.000. 40 vezes 1 dá 40. Então, vai ficar 2.000 sobre 40. Posso cortar o zero? Pode, sim, né? Então, fica 200 dividido por 4. Ora, se eu pegasse só o 20 e dividisse por 4, dava 5. E, como tem um zero sobrando, então vai ficar o quê? 50. Então, 50% é o total de funcionários que tem um único guarda-chuva. Logo, a alternativa correta, a letra D. Desse jeito vai ser moleza demais essa prova, hein? Então, o processo é só esse, certo, pessoal? Vamos lá para a segunda questão. A segunda questão diz assim: o dono de uma farmácia resolveu colocar a lista do público, né, o gráfico mostrado a seguir, que representa a evolução do total de vendas em reais de certo medicamento ao longo do ano de 2011. De acordo com o gráfico, os meses em que ocorreram, respectivamente, a maior e a menor venda absoluta de 2011 foram. O que você vai fazer? Você vai verificar qual é o ponto mais alto e qual é o ponto mais baixo. Pronto. O ponto mais alto é onde ele vendeu mais e o ponto mais baixo é onde ele vendeu menos. Ok? Então, olha só. Passando uma linha aí, ó, na parte de cima, o ponto mais alto é aquele lá, que representa que mês? O mês de junho. Junho. Passando uma linha embaixo aí, nesses pontos que tem embaixo, o mais baixinho aí está em qual mês? Isso mesmo, mês de julho. Então, ele vendeu mais em junho e vendeu menos em julho.
Então, onde é que tem junho e julho aí? Isso mesmo, letra D, de novo. Mas não tem nada não. A questão, né, muito fácil, muito simples, é só analisar o gráfico, pessoal. Então, a parte de estatística é muito simples. Se você analisar, sabe interpretar o que está dizendo o gráfico, então é festa, certo? Então, vamos lá. A terceira questão diz assim: um cientista trabalha com as espécies 1 e 2 de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 350 bactérias da espécie 1 e 1.250 bactérias da espécie 2. O gráfico representa as quantidades de bactéria de cada espécie em função do dia durante uma semana. Então, em que dia desta semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi a máxima? Então, o que você vai fazer? Você vai somar as quantidades da bactéria 1 e da bactéria 2. Somando na segunda, somando os que tem na terça, somando os que tem na quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Quando você terminar de somar aquele que der a maior quantidade, pronto, é justamente o dia da semana que tem a maior quantidade de bactérias. Então, aí na segunda eu tenho 1.250 mais 350, que dá um total de 1.600. Isso é o resultado da segunda. Na terça-feira, eu tenho 1.100 mais 800. Então, dá um total de 1.900. Na quarta eu tenho 1.450 mais 300. Então, dá 1.750. Na quinta, eu tenho 850 mais 650, que dá um total de 1.600. Na sexta eu tenho 1.400 mais 400, que dá um total de 1.800. No sábado, eu tenho 1.290, então dá 1.290. E, finalmente, no domingo, 1.350 e 0, então dá 1.350. Qual desses foi o maior? O maior foi 1.900. Então, 1.900 aí, pessoal, é justamente o dia da semana que tem a maior quantidade de bactérias. Então, que dia é esse? Terça-feira, letra A de assim é fácil demais, rapaz. É só somar mesmo. Somou e você determinou a quantidade de bactérias, certo? Então, aquela que tiver a maior quantidade é justamente o dia referente à semana. Bacana? Vamos lá. Quarta questão. A tabela apresenta as 5 seleções de futebol feminino mais bem classificadas no ano de 2013, segundo a FIFA, né? Cada X na tabela significa que a seleção na linha correspondente está mais bem classificada do que a seleção na coluna correspondente. Por exemplo, a Alemanha está mais bem classificada do que o Brasil. Qual a seleção que ocupa a 5ª posição? Por que a Alemanha está mais bem classificada do que o Brasil, né? Então, na coluna da Alemanha tem um X. Então, a Alemanha é melhor do que o Brasil, o Japão e a Suécia. O Brasil é melhor do que o Japão e a Suécia. Os Estados Unidos é melhor do que a Alemanha, Brasil, Japão e Suécia. E o Japão é melhor do que a Suécia, viu? O X é aqui, ok? Então, o Japão é melhor do que a Suécia. Então, você conta pela quantidade de X. Por exemplo, os Estados Unidos têm quantos X? 4, não é isso? Se os Estados Unidos têm 4x, é o que tem a maior quantidade. Então, ele é o primeiro lugar. Quem depois dele tem a maior quantidade? A Alemanha. Então, a Alemanha é a segunda seleção mais bem classificada. Depois, Brasil. Brasil é o terceiro melhor bem nessa colocação. Qual é o quarto? Japão.
E qual é a última seleção que não tem X nenhum? Isso mesmo, a Suécia. Então, a Suécia é a seleção que não, né, tem melhor classificação do que nenhum dos outros 4. Então, ela ocupa a 5ª posição, letra E de espero que vocês, né, não percam uma questão tão fácil e simples como essa, né? Então, muito simples a questão, muito fácil, e eu sei que vocês vão acertar. 5ª questão diz assim, ó, as notas de uma turma de alunos no teste de matemática foram 10, 10, 9, 8, 8, 8, 7, 7, 4 e 2. Qual a média da turma? Que é média, pessoal? Média nada mais é do que você somar tudo e dividir pela quantidade. Então, o que você vai fazer? Somar todos esses valores aí e depois dividir pela quantidade. Então, ó, vai ser 10 mais 10 mais 9 mais 8 mais 8 mais 8 mais 7 mais 7 mais 4 mais 2. Certo? E dividir pela quantidade. Não são 10 notas? Então, divide por 10. Somando tudo isso aí, você vai obter um total de 73. Né? Então, somando 10 mais 10 mais 9 mais 8 mais 8 mais 8 mais 7 mais 7 mais 4 mais 2 dá 73. 73 dividido por 10 é só deslocar a vírgula uma vez, pessoal. Então, vai ficar 7,3. Então, essa é a média das notas aí. Então, a alternativa correta, letra D, desse jeito vai ser fácil demais, né? É moleza. Bacana? Podemos ir adiante? Então, vamos lá. Olha só a 6ª questão, né? Já passamos aí da metade, né? A questão, umas provas muito simples, muito fáceis as questões. Não tem dificuldade, não tem estresse. Então, faça aí com calma, com tranquilidade que você vai conseguir. 6ª questão. Uma secretária possui 9 camisas, 3 saias e 2 pares de tênis. O número de maneiras distintas com que a secretária poderá se arrumar usando uma camisa, uma saia e um par de sapato corresponde a... Ora, o que ele quer aí? Ele quer justamente a quantidade de possibilidades, as quantidades possíveis dela sair diferente, né? Sem repetir. Então, o que você vai fazer? Basta você multiplicar a quantidade de camisas pela quantidade de saias, pela quantidade de pares de sapato. Ao fazer isso, você vai encontrar justamente as possibilidades que ela sai com maneiras diferentes. Então, vamos lá. Aí, ó, a primeira linha para as camisas, depois para as saias e, por último, o sapato. Então, são quantas camisas? Quantas são as possibilidades para as camisas? Isso mesmo, 9. Das saias, 3. E dos sapatos, 2. Então, você multiplica aí, ó, 9 vezes 3, isso mesmo, ó, 27. Então, vai ficar 27 vezes 2. 27 vezes 2 é o quê? 54. Então, com 9 camisas, 3 saias e 2 pares de sapatos, dá para sair 54 vezes diferente. Isso mesmo, né? E é quase referente a 2 meses, né? Quase 60 dias. Mas a mulher diz que não tem roupa, mas fazer o quê, né? Então, letra D, desse jeito, se aprender a se vestir, você vai sair diferente aí, sem repetir as roupas, né? Então, bacana. Vamos para a 7ª questão. Então, a 7ª questão diz assim: um cartão é retirado aleatoriamente de um conjunto de 50 cartões, numerados de 1 a 50. Determine a probabilidade de um cartão retirado ser um número múltiplo de 5. Então, o que você vai fazer aí, pessoal? Você vai achar todos os números de 1 a 50 que são múltiplos de
5, certo? Então, anote quais são os múltiplos de 5 de 1 a 50. Conte quantos são, que aí vai ser a quantidade de casos favoráveis. Qual a quantidade de casos possíveis? São quantos cartões? 50. Possíveis são todos. Então, todos aí vai dar 50, ok? Então, o que você vai fazer? Anote os números múltiplos de 1 a 50, que são múltiplos de 5. Então, eu tenho o 5, o 10, o 15, o 20, o 25, o 30, o 35, o 40, o 45 e o 50. Contando aí, ó, 3, 6, 9, 10. Então, os casos favoráveis são 10. E os casos possíveis? 50. Então, você bota aí, ó, 10 sobre 50. Professor, eu posso cortar o zero? Pode, sem problema. Só que lembre que a probabilidade é dada em porcentagem. Então, você pega isso daí e multiplica por 100. Como 100 não vai ter denominador, bota um 1 embaixo. Então, vai ficar aí 1/5 vezes 100 sobre 1. 1 vezes 100, 100. 5 vezes 1, 5. Então, é só dividir 100 por 5? Se eu pegar só o 10 e dividir por 5, vai dar 2. Com o zero, então vai ficar o quê? 20%. Letra B de besta, uma questão dessa, pessoal. Se você botar umas duas dessa daí, vai ser moleza, né? Então, muito simples a questão, você faz sem dificuldade, ok? 8ª questão, né? Rapaz, essa prova vai ser moleza demais. Diz assim: uma lanchonete oferece aos seus clientes as seguintes opções para montar um sanduíche: 2 tipos de patê, 3 tipos de queijos, 5 tipos de frio e 3 tipos de folhas de salada. Se uma pessoa quiser montar um sanduíche com apenas um ingrediente de cada tipo, o número de maneiras diferentes que ela poderá montar esse sanduíche será. O que você vai fazer aí? Do mesmo jeito que você fez lá da secretária. Você vai multiplicar os valores. Ao multiplicar os valores, você vai ter justamente essas possibilidades de você montar um sanduíche. Ok? Então, o que você faz? Ó? Primeiro aí para o patê, né? O outro para o queijo, o outro para os frios, o outro para as saladas, certo? Então, são quantos tipos de patê? 2. Então, bota lá 2. Vezes. Quantos tipos de queijo? 3. Então, bota lá 3. Vezes. Quantos tipos de frio? 5. Vezes, né? E quantos tipos de salada? 3. Então, eu vou fazer o quê? Multiplicar. Quanto é 2 vezes 3? 2 vezes 3 é 6. Então, vai ficar 6 vezes 5 vezes 3. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 3. 30 vezes 3 é 90, pessoal, porque 3 vezes 3 é 9, e o zero, então 90. Olha só, com 2 tipos de patê, 3 tipos de queijo, 5 tipos de frio e 3 tipos de salada, dá para você montar 90 sanduíches diferentes. Né? Muito sanduíche, né? Então, essa é a alternativa letra A, de assim vai ser moleza. Então, olha aí, já quase concluindo aí nosso exercício, rapaz. Vamos lá para a nona. Nona questão diz assim, ó: Beatriz está na cidade A e vai até a cidade C, passando pela cidade B. Né? Para ir da cidade A até a cidade B, há 4 rodovias. E da cidade B à cidade C, 2 rodovias. Como no esquema. Né? Então, tem um desenho aí, ó, de A para B. São 4 vias que ele pode tomar. De B para C, só 2 vias.
De quantas maneiras diferentes Beatriz pode ir da cidade A até a cidade C, passando por B? O pessoal não tem dificuldade, só quer as possibilidades, certo? Então, ora, existem dois caminhos, né? Ir de A para B e depois, né, que é 4, eu tenho 4 possibilidades, e de ir de B para C, que também é 2 possibilidades. Então, o que eu faço aí? Basta multiplicar do mesmo jeito lá nas outras questões da secretária e do sanduíche. Né? Ele só quer as possibilidades. Quantas são as possibilidades para me ir? Né? Ele não quer a probabilidade, ele só quer as possibilidades, casos favoráveis. Certo? Então, 4 vezes 2, que dá 8. 8 está na letra B, de besta, 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 besta. Né? Então, muito simples a questão, muito fácil, você não terá dificuldade. Só multiplicar. Multiplicou, encontrou a resposta. Vamos lá, 10ª e última questão. 10ª e última questão, aí sim, a probabilidade, né? E igualzinho que você fez lá do múltiplo de 5, você vai fazer igualzinho aqui na 10ª. A probabilidade de um dos 100 números, só que agora é de 1 a 100, ser múltiplo de 6 e de 10 ao mesmo tempo. Então, aqui há duas condições. Ele quer que seja múltiplo de 6 e múltiplo de 10 ao mesmo tempo. O que você faz? Acha os múltiplos de 6. Depois que você achar os múltiplos de 6, veja quais são os múltiplos de 6 que também são múltiplos de 10. E aí, você vê quantos são, quantidade de casos favoráveis sobre a quantidade de casos possíveis. Os favoráveis você vai contar e os possíveis são quantos? Isso mesmo. Né? Tá lá, ó, é a quantidade de números que eu tenho. Certo? Então, muito fácil. Então, vamos lá. Quais são os múltiplos de 6 de 1 a 100? Então, eu tenho 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90, 96. O próximo já passa de 100, então não me serve. Desses daí, quais são deles que é múltiplo também de 10? Então, eu tenho o 30, tenho o 60 e tenho o 90. Pronto! Então, são quantos? Que são múltiplos de 6 e de 10 ao mesmo tempo. 1, 2, 3. Então, só é 3 números. 3, de um total de quantos? Quantos são os casos possíveis? Não é 100 números? Então, 100. Então, vai ficar 3 sobre 100. O interessante é que você não precisa multiplicar por 100, pessoal, porque o denominador já é 100. Então, aí eu já tenho a porcentagem, porque está por 100. Então, 3 por 100. 3 por 100 é 3%. Letra A de acabamos a correção, agora só resta fazer a nossa avaliação, né? Então, espero aí que vocês tenham gostado. Vai ser muito fácil a nossa prova, mas atenção, prestem bastante atenção para não se perder, para não perder questões fáceis, simples e trivial, ok? Então, agora é a sua vez de responder. Então, na próxima, aqui é você que vai responder sozinho e enviar aí pelo aplicativo. Aqueles que fazem, né, por escrito, também mande a foto. Forte abraço, valeu e foi um prazer estar com vocês. Então, tchau!